A doutrina da Trindade, esta é uma declaração, um resumo do que nós temos de olhar para a Trindade e ver na Bíblia isso. Bom, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, há um só Deus. Se você disser, fulano de tal é bom, ciclano também, Beltrano, são bons, né? Não é assim? Mas no caso da divindade, não. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, há um só Deus. Primeiramente, nós vimos sobre a pessoa do Pai, Deus. Não há discussão sobre isso. Nós lemos vários textos, dentre eles, este aqui de 1 de Pedro 1:1, eu tirei aí o mais famoso deles. Tem o Salmo 90 também, que fala de eternidade e eternidade, tu és Deus. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus Pai está aí colocado como um Deus presciente. Então não há discussão sobre a pessoa do Pai. Sobre a pessoa de Jesus, não. Aí reside toda a dificuldade em relação à divindade. Então o Pai é Deus? É. Ponto. Agora o Filho é Deus? Nem todos os chamados cristãos, se é que podem ser chamados de cristãos, porque nos concílios da igreja, a igreja resolveu que não seria tratado, chamado de crente, de cristão, aqueles que não defendessem a doutrina da Trindade. Então não é nem considerado oficialmente cristão, não é. Bom, mas eles professam o nome de Cristo de uma maneira diferente, vamos aqui dar um desconto, chamá-los de cristão. Quem é Jesus para esse grupo? Jesus é Deus? Um grupo vai dizer, não, ele não é Deus, nós já vimos isso. Outros vão dizer assim, não, na verdade, vocês estão confundindo, porque é uma pessoa só que se revela como Pai, depois se revela como Filho, e depois se revela como Espírito. Está resolvido também o problema. Racionalmente, sim, mas quando você olha para a palavra, não. Porque nós vamos ver reiteradas vezes essa pessoa sendo tratada como Deus e orando ao Pai, Deus, entende? Pedindo a vinda do Espírito, Deus. Complicado. E pela fé nós podemos ler a palavra, entender, mas acessado apenas pela fé. Então Jesus é Deus. Veja esse texto. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Há uma versão da Bíblia Novo Mundo. Às vezes eu vejo irmãos da igreja com aquela Bíblia Novo Mundo. Joga fora, não dá para os outros, a menos que você queira estudar. Porque há muitos erros gravíssimos nessa versão da Bíblia, porque eles querem tirar a divindade de Cristo a qualquer custo. E se preciso fosse e foi, eles tiveram que alterar esse texto. Logos aqui é o sujeito desta oração, desse contexto. Então, irmãos, Jesus é Deus, sempre foi Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Tomé respondeu e disse-lhe, olha que declaração de Tomé. Ele disse, Senhor Kyrios, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28, lembrando-nos que João começa com esse versículo aí, e basicamente no propósito do Evangelho termina em João 28, 20 e 28. Quando Tomé então faz a declaração final sobre a pessoa de Jesus. O que vem depois disso aí, a conversa de Jesus com Pedro e umas outras colocações, são apenas, digamos, adendos do Evangelho. O cerne do Evangelho, a mensagem do Evangelho de João, encerra neste versículo de João 20, o verso 28. Voz do que clama no deserto. Jesus já estava sendo visto lá no Antigo Testamento. Ora, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo, vereda a nosso Elohim. Isaías 40, verso 3. João Batista veio para preparar o caminho de quem? De Yahvé. Quem é Yahvé? Jesus. Então, quando a Bíblia está chamando de Senhor e Yahvé a esse ser aqui de Isaías 40, verso 3, está se referindo à pessoa de Jesus. Jesus é o Senhor. É Jesus visto já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Velho Testamento, revelado pelo Novo Testamento. Outro versículo também famoso, vozes do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí é o cumprimento do verso 3 do capítulo 40 de Isaías, Mateus 3, o verso de número 3. O Espírito Santo é Deus. Por que isso? Por que precisamos estudar isso? Há pessoas que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, uma mera energia de Deus. É o Espírito de Deus no sentido de não espírito pessoal,
uma ação de Deus. Não, não é só isso. O Espírito Santo é Deus. Então Ananias, por exemplo, diz o texto: porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança, da herdade. Você não mentiu, Ananias, aos homens, mas você mentiu a quem? A Deus. E quem é que está controlando aquela situação? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Traços da Trindade no Antigo Testamento. E disse Elohim, como foi que foi dito? Façamos, o verbo aí é plural. E o próprio nome de Deus aí, Elohim, é um nome plural de Deus também. Quando a Bíblia se refere a Deus como Criador, ela usa esse termo Elohim. E é o termo também comumente usado quando Deus se refere aos gentios, é Elohim. Então façamos, digamos, façamos nós, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança ou semelhança aí, imagem. E levantou os olhos e olhou. Aí nós vemos uma visão, irmãos, singular, sensacional da Trindade. Veja só, o que Abraão vai ver? E eis 3 varões estavam em pé junto a ele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e adorou. Irmãos, talvez seja um momento de manifestação das 3 pessoas da Trindade, num momento só aos homens, manifestando como pessoas. 3 varões apareceram para Abraão. Que coisa gloriosa. Meu Senhor, disse Abraão para aqueles varões que ali apareceram. Ele disse, meu Adonai, meu Senhor, outro nome de Deus. Notaram que todos os nossos estudos passados são importantes para a compreensão dos próximos. São nomes de Deus, tudo isso vem alguma luz daquilo que nós já estudamos e podemos usar aqui nos nossos outros estudos. Josué 5, 13 e 14 é a revelação do anjo do Senhor como sendo uma teofania de Deus. No caso, a segunda pessoa da Trindade. O próprio Jesus, o mesmo que aparece na fornalha, o 4º varão. E aí esse texto, Josué está em pé, diante de Jericó, levanta os olhos, olha, diante dele um homem, um varão, e ele pergunta, é dos nossos ou contra os nossos, o nosso inimigo? E ele diz, venho agora como príncipe do exército do Senhor, Yahvé. Josué se prostrou, adorou, e disse, quem é meu Senhor? Ou o que diz meu Senhor ao seu servo? Então, ali aparece Yahvé para Josué. Josué está conversando com Deus. Ele está não conversando com um simples anjo. No Novo Testamento, quando você lê, não tem isso. O Novo Testamento é um anjo do Senhor é anjo mesmo. Mas no Antigo, às vezes pode ser, nós passamos os textos praticamente todos, em estudos anteriores, mostrando ou demonstrando que Jesus é a pessoa que aparece ali, mas a Bíblia diz que é o anjo do Senhor. Então as Bíblias mais editoradas de maneira mais séria, quando é Jesus, eles colocam o anjo do Senhor maiúsculo, para que você saiba que é a pessoa de Jesus. Então, irmãos, nós gastamos mais tempo ainda falando de 3 pessoas distintas. Essas pessoas, é um termo não muito legal, mas só temos essa condição de falar. Vimos separadamente por muito tempo, muitas semanas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus está dizendo que vai orar ao Pai, para que o Pai mande quem? Outro Consolador. O Consolador, inclusive, está em maiúsculo. Ele se referia ao Espírito Santo. Então Jesus está orando a Deus Pai, Deus Filho orando a Deus Pai, para que Deus Pai mande o Deus Espírito. Então, no mínimo, tem um diálogo aí envolvendo 3 pessoas. Uma conversa, uma oração, digamos, envolvendo 3 personagens. Não tem diálogo, porque eles não falam, não respondem, neste caso, mas Jesus está falando de 3, dele mais 2. Então, como é que nós vamos explicar isso? Se não existe Deus Filho, né? Ou se um é o mesmo. É o mesmo em certo aspecto, não no aspecto de ser uma e a mesma pessoa. Mas aquele Consolador, de novo, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, de novo,
mesmo assunto anterior. 3 pessoas eternas, são iguais, distintas, eternas. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ou seja, na eternidade. Então são pessoas eternas. Não teve, com isso queremos dizer, que não teve um tempo em que Deus, Filho, não existisse, nem o Deus Espírito Santo. Bom, chegamos no ponto, digamos, eu não posso dizer aqui, não diria, o mais importante. Mas é o ponto, irmãos, que vai de alguma maneira tentar entender, fechar tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos que Deus Pai é Deus, que Deus Filho é Deus, que Deus Espírito é Deus, a eternidade dessas pessoas, elas vistas como divinas já no Antigo Testamento, como 3, pessoas distintas, pessoas eternas. Vamos caminhando, devagar. Agora chegou a hora da gente olhar para isso tudo e falar assim, e aí? Então nós já temos certeza que Jesus é Deus, não temos? Que o Espírito Santo é uma pessoa. São distintas, são eternas, ou iguais em poder, divindade, etc, etc. Então nós gastamos o nosso tempo todo praticamente para dizer que são pessoas distintas e são divinas. Basicamente é isso. Agora nós vamos ver que apesar de 3, é um só. E aqui dá um nó na cabeça de qualquer cristão. De qualquer cristão, minto, né? De qualquer cidadão. Porque o cristão com fé e Bíblia, ele entende, né? Mas como é que 3 pode ser 1? Quando é que isso pode acontecer? Queria ouvir os irmãos. É possível? Se eu pegasse aqui o Léo, o Lucas e o Marquinhos, o Marcão, Marcos, Gabriel, e dissesse que eles fizeram aqui uma associação, um conjunto, alguma coisa, nós poderíamos chamá-lo de trindade? Não. Chamaríamos de quê? Se fosse de cântico, chamaria de trio, né? Não é assim? Quadrilha não, trio, né? Trio. Zé disse mas os outros lá é quadrilha, aqui no caso é trio. Irmãos, eles pensam diferentes, agem diferente, jeitos diferentes, tudo diferente. Então não pode ser trindade, como é a trindade. O que pode existir 3 em 1? Quando isso é possível? Irmãos, isso fere a gramática. 3 alguém, seria alguém, né? Pode ser um algo. Não é alguém, 3 alguém. Por que eu posso dizer 3 alguém sem ferir a realidade, ainda que eu fira a gramática? Quando? É possível? É. Se Lucas, Léo e Marcos tivessem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma graça, os mesmos, tudo igualzinho, não é? Aí, 3 alguém, poderia ser um algo. Poderia. Então vamos ver isso aqui, irmãos. Calma, eu queria que os irmãos pensassem. Eu sei que está chovendo, quando chove assim, nosso metabolismo cai, os batimentos e tal, mas vamos esforçar nosso cérebro aí, para a gente poder entender um pouquinho mais dessas pessoas aí, sendo 3, mais um só Deus. O fato de focarmos nas atividades das pessoas, parece termos criado 3 deuses, não é? Então agora nós estamos olhando para 3 deuses no céu. E na verdade o negócio é tão complicado, porque o Pai é Espírito, não é? O Espírito é Espírito. E o Filho é o quê? Corpo glorificado. Então, o Espírito já é diferente dos outros 2, né? E agora ele é gente. Ele é gente, ele é pessoa. Antes, Espírito. Aí depois que encarna, ele toma uma nova forma. Diferente. Agora ele é corpo glorificado. Então, irmãos, é por isso que o diabo ainda nos odeia mais depois de Jesus. Porque quem manda em tudo é um irmão nosso. Gente, homem. Olha que coisa gloriosa que o diabo não pode suportar. Vamos ver agora essa divindade como unidade. O uso do termo pessoa. Vamos falar sobre o termo pessoa. Irmãos, na nossa atualidade, nós temos uma
uma ideia individualista sobre tudo, inclusive sobre o termo pessoa. Esse termo pessoa, tratado individualmente, tem atingido inclusive a igreja, porque o que acontece, o nosso costume nós somos individuais. Eu vejo pastores falando assim, eu prego e pronto, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser não ouve, e parece ter uma palavra sábia, interessante, sabida, né? Eu prego, é problema deles, o que eles vão fazer com aquilo é problema deles. Não é. O pastor precisa ter o sentimento de que ele deva cuidar de tudo da pessoa, da ovelha, ainda que ele não consiga, é óbvio que ele não vai conseguir, mas ele tem que ter esse romantismo. Se ele não tiver, não é pastor. Não é. Nós vivemos na igreja assim, aí eu cuido da minha vida, chego, sento, participo do culto, faço o que eu preciso fazer, etc. Mas não tem nada a ver com a vida do irmão. Mentira. Isso é antibíblico, isso é demoníaco. Porque quando o pé é ferido, todo o corpo sente, tem febre. E se amputar o pé? Mais difícil ainda. Resolve pegar um balde d'água na sua casa sem esse dedinho aqui. Vocês já tentaram? Não, sério, vocês já tentaram? Pegar um balde d'água sem esse dedinho? Não tem jeito. Com facilidade, não. Agora com a mão toda é outro nível. Então nós somos parte um do outro. Então naquilo que você é abençoado, você me abençoa. Naquilo que você é problemático, você também me traz problemas. Então o pecado do irmão me atinge. Sabia disso? É por isso que na igreja, a igreja mais antiga, tinha as dificuldades grandes. Porque um membro vigiava o outro assim. E nem sempre era por amor. Era para poder causar competição, briga e problema. O pessoal era enxerido. Essa era a palavra que eu usava na época. Mas é a realidade. Mas eles tinham uma visão de igreja um pouco diferente do nosso tempo. Em que nós somos o corpo de Cristo. E quem não quer estar de acordo com a vida santa da igreja, não pode fazer parte desse corpo. Interessante, né? Tanto é que há igrejas ainda hoje, poucas, mas existe, de que não serve a ceia para ninguém, nem irmãos da mesma denominação, que não esteja congregando naquela igreja. Porque o pastor e aquela igreja é responsável por aquela igreja. Lembro que os presbíteros tinham ordens dos pastores antigos, dizendo o seguinte: os irmãos que vocês souberem, que estiver com problema aí, etc., devendo, não entrega a ceia para eles. E o sujeito ia pegar o pão e falou: você não, na frente de todo mundo. Irmãos, sabe o que era interessante? Não é isso, que isso aí é fácil de fazer. Interessante que a pessoa que era não só inibida, mas proibida de participar da mesa, ele assentava, chorava, reconhecia o pecado. Agora não, se você fizer isso, dá um processo, dá cadeia, dá tiro, dá um monte de coisa, né? É sim, difícil. Tem que dar as provas, tem que não sei o quê, você está agredindo a pessoa, e aí vai. O certo é, irmãos, que nós somos um corpo. Então vamos falar do termo pessoa, entendendo pessoa coletiva. Mesmo no ser humano, sendo nós individuais, e a nossa salvação só depende de nós, não depende do outro para a salvação de fato, é individualismo mesmo, mas para o nosso convívio espiritual, não é só isso. Nosso convívio espiritual, o termo pessoa fala de uma comunidade, de coletividade. Então vamos lá. As pessoas humanas, elas são humanas, mas elas, igual a Dilma, né? Mas elas participam apenas de uma parte da natureza humana. Vê se me entenda. Você e eu somos humanos, mas nós não temos a plenitude da humanidade em nós. Você e eu, você participa de uma parte da humanidade. Então o uso do termo pessoa apenas te atende em parte. O Agostinho diz o seguinte: sobre a Trindade, o nome pessoa não é adequado, mas não tem outro. Então nós vamos continuar usando o termo pessoa. Irmãos, a pessoa no aspecto trinitário não é um consórcio. Quem participa de um consórcio participa de uma parte do todo daquilo que está sendo comprado, aquele pacotão. Não é assim que funciona. Por isso que nós podemos chamá-lo de 3 em 1. A essência, as pessoas da Trindade têm a mesma essência e a mesma natureza. A essência total de Deus pertence a cada uma das pessoas. Então,
O Deus Pai é completo em si. O Deus Filho é completo em divindade em si. O Deus Espírito é completo em divindade em si. Eles não possuem parte da divindade. Eles possuem o todo, a plenitude da divindade. E detalhe, quando Paulo está escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz o seguinte: em Jesus, mesmo na questão corporal, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Entende, irmãos? Então, o Senhor Jesus Cristo, apesar de ter, digamos, abdicado do uso dos atributos divinos, quando aqui na terra, ele não deixou de tê-los, continuou com eles, não usava. Quando era para usar, no seu estado de humilhação, ele usava quando o Pai ou o Espírito deixava. Porque ele veio para cumprir obedientemente a vontade do Pai. Então, as pessoas estudadas da Trindade, ela possuem o todo da divindade. Plenamente Deus. Aí parece que já começa, pelo menos eu digo por mim, começou a me clarear a compreensão a respeito da Trindade. Deus não é 3 em 1. Sabia? É chamado de 3 em 1. É um só, subsistindo em 3 pessoas, ou 3 modos, com essência indivisível. Repito que 3 pessoas formariam um trio. Não é só isso. Por que não são, por que é apenas um trio? Porque não são coiguais, iguaizinhos não são. Não são, irmãos, não possuem os atributos todos, no caso das pessoas, da humanidade, só parte. São apenas semelhantes. Se você pega pessoas parecidas na aparência física, o jeito, etc., trigêmeos, não sai igualzinho. Igualzinho não, é semelhantezinho, não igualzinho. Igual só Deus, Pai, Filho e Espírito, o é. As pessoas jamais podem ser. São criados apenas à semelhança. A Trindade é uma unidade de pessoas e não unidade pessoal. Então, quando você faz um trio, por exemplo, cada uma daquelas pessoas vai contribuir com parte daquilo que tem para o conjunto. Entende? O outro não tem. Um tem, no caso da música, um tem a voz, o quarteto, por exemplo, né? Um tem uma voz mais grave, é o baixo, o outro um tenor e tal. Então, cada um está contribuindo ali com uma voz. Não é isso na Trindade. Se pusermos a Trindade cantar, canta tudo. Não é? Tem tudo. E é mesmo, não só tem, é tudo. E em todos, é o que a Bíblia diz. Então, irmãos, quando nós olhamos para as questões da divindade, da Trindade, da pessoa de Deus, dos nomes de Deus, estudar a Bíblia fica mais fácil. Porque nós olhamos e compreendemos exatamente que pessoa está sendo adorada, negligenciada, resistida. Fica mais fácil de compreender essa obra da divindade. Então, irmãos, unidade de pensamento. Não tem negócio de não estar pensando uma coisa, o outro outra. Aí um puxa a coberta para cá, o outro puxa para lá. Não é isso. Estão pensando em puxar a coberta para um lado, todos vão pensar em puxar a coberta para o mesmo lado. Um só pensamento. Um só propósito. Então não tem uma intenção de um jeito. Nós mesmo temos que reunir um conselho da igreja para resolver uma série de coisas. Aí um pensa para cá, outro para lá, e a gente está ali orando e tal, pedindo misericórdia de Deus, para que a gente encontre uma linha de sabedoria e de luz na multidão dos conselhos da sabedoria. Não é assim? Mas um tem um pensamento, o outro tem outro. Isso é complicado. Na Trindade não tem isso. O sábio, santo conselho da Trindade, quando reúne-se ou reúne-se sempre, não há discussão a respeito dos propósitos que eles têm. Eles têm igual poder, igual bondade. Então, olhando para a Bíblia, nós vemos assim: o Pai tem todo o poder. Aí o Filho tem um pouco menos de poder. E o Espírito um pouquinho menos ainda de poder. Não é isso? É porque, irmãos, nem sempre, nós vamos falar disso, nem sempre nós conseguimos separar a obra de Deus de Deus. Essa obra de Deus da redenção, ela tem classificação de pessoas, sim.
O Espírito hoje, nós vamos falar dele mais à frente, o Espírito hoje é o Espírito de Cristo. O Espírito não está aqui para poder glorificar Ele, ainda que Ele seja glorificado, porque Ele está onde o Filho está. Não é assim? Vamos falar disso tudo, mas não dá para poder falar sem tocar lá e cara, vamos repetir, mas é importante. Repetição é uma grande ferramenta para o nosso aprendizado. Então, irmãos, o Espírito Santo está aqui nos levando a glorificar a pessoa de Cristo, iluminando a nossa mente para compreendermos a Escritura, tirando de nós a desatenção e focando a nossa mente, levando cativo a nossa mente ao trono de graça, mas não nele, para Ele, está fazendo para Cristo, porque o Espírito Santo não apenas, a palavra apenas aqui é pobre demais, Ele é o Espírito de Cristo, nos revelando a obra de Cristo, não podemos nos esquecer disso. Então, o termo pessoa não é um individualismo. O termo pessoa quer dizer que há uma unidade de pensamento, de propósito, de poder, etc, etc, etc. Amém? Segunda questão. Provas desta unidade. São 3, nós vimos aí largamente. Agora vamos falar da prova desta unidade, que é uma parte grande do nosso estudo. A imanência de uma pessoa na outra. Uma está onde o outro está também. Então, quando eu estou glorificando ao Pai, eu também estou glorificando ao Filho e glorificando ao Espírito. A manifestação de uma pode ser reconhecida na outra. Os teólogos até gostam de dizer que nem sempre dá para separar no Novo Testamento a atividade de Jesus Cristo, exaltado, da atividade do Espírito Santo. Às vezes chega a confundir até os teólogos mais abalizados. Quem é que está realizando essa obra aqui? É Cristo exaltado ou é o Espírito Santo? Porque as obras, que um está onde o outro está, então dá para confundir inclusive estas obras. Não em todo momento, obviamente. Limitado apenas pelo fato de apenas o Pai enviar o Filho. Então, quem foi na Trindade que enviou o Filho para morrer em nosso lugar? Não foi o Espírito, foi o Pai. O Filho é o único enviado. Depois os dois, o Pai e o Filho, quem enviam o Espírito. Aí eu posso dizer enviam, ou posso dizer envia. Porque um está onde o outro está também. Então, não teria dificuldade nisso. Mas a obra de Cristo atribui-se a Deus e vice-versa. Vamos ver isso aqui em textos bíblicos. O mesmo também ocorre, irmãos, com o Espírito Santo. Nós podemos dizer que Deus nos salvou. Quando e por que está correto dizer que Deus nos salvou? Por quê? Porque Deus está em Cristo. Cristo está em Deus Pai, em Deus Espírito, vice-versa. Então, irmãos, há uma imanência dessas pessoas, de uma pessoa na outra. Qualquer coisa que o Espírito faz, pode-se dizer que Cristo fez. Aí você diz assim, veja só que livramento o Senhor Jesus Cristo me deu nessa tarde. Amém. Às vezes, como diz a minha Lúcia, tecnicamente, não seria o Filho, seria o Espírito. Mas o Espírito está onde o Filho está e vice-versa. Então seria o Filho. Então Deus me salvou. Quem salvou não foi Cristo? Morrendo na cruz por nós? Mas Deus estava com Ele. E esta obra é uma obra da Trindade para a nossa salvação. Vamos ver um texto bíblico, ou depois outro texto. Primeiramente, um texto que mostra Cristo, Deus em Cristo na criação. Vejam só, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então quem criou? Parai e Deus e Elohim, plural, tal. Então quem está criando? Deus. Olhamos para o texto e falamos, Deus Pai criou, não foi? Não é essa a ideia nossa? Não está falando, não tem nome Jesus aí? No Antigo Testamento você não vai achar essa palavra. Jesus Cristo. Então quem é que está criando? Deus Pai. Não é verdade? Mas vejam os irmãos que há um trabalho conjunto. Quando você lê, por exemplo, João 1,3, você lê assim, olha, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Ele está se referindo, João aí está se referindo a quem? Ao Logos. Quem é o Logos? A segunda pessoa na Trindade. Não é Deus Pai, é o Deus Filho. Mas não é Deus criando? É Deus criando. Mas o Filho está em Deus Pai e o Deus Pai no Filho. Então essa obra não dá para dissociá-la. Veja mais ainda sobre o trabalho conjunto das pessoas da Trindade, em João 5, 17 e 19. Respondeu-lhe Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer o Pai. O Pai tem que chegar e fazer. Porque tudo quanto ele faz, ou que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Como é que pode ser isso, de o Filho fazer igualmente? Aí vai lá e faz de novo? Não, faz a obra que está sendo feita em nome do Filho, o Pai também. O Pai está fazendo com o Filho, no Filho. É um trabalho conjunto. Ainda veja esse texto do Senhor Jesus Cristo, João 14, 9. Vejam como o Evangelho de João é farto sobre a divindade, sobre a pessoa de Jesus, sobre a Trindade. É um Evangelho maravilhoso, João. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele perguntou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que isso pode ser? Gêmeos? Parecido demais? Para começar, um é corpo, agora encarnado, e o outro é espírito. Não é questão, então, de semelhança, questão de atributos, de poder, não é isso? Santidade, e etc, e etc. Continuemos, irmãos, João 14, o verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Um está no outro. Vou ler de novo. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Irmão, se eu dissesse assim, eu estou no Marcos, então é possessão. Demoníaca, daí para cima, né, Marcão? Eu jamais poderia, em sã consciência, falar, estou no Marcos e o Marcos está em mim. Irmãos, ou Jesus é Deus ou ele é louco. E nós sabemos que ele não é louco. Ele é Deus. Como é que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não, tudo que eu estou pensando aqui, eu tenho certeza que o Pai também deve estar pensando igual. Tenho certeza que talvez, de repente, o Pai também possa pensar, olha que certeza quase nada absoluta. Agora Jesus diz assim, a obra que eu faço, Ele faz quando nós estamos juntos, eu estou nele, Ele está em mim. Ao mesmo tempo que nós nos esforçamos para entender as três pessoas separadas, distintas, agora nós estamos nos esforçando para vê-los juntos. Mas não juntos, sendo um só, no sentido de uma unidade. O termo hebraico é shad, é unidade composta. Não é uma unidade, é um mesmo, mas um que subsiste em três formas. É muito glorioso isso. Mas como a nossa mente não é capaz, apenas pela mente, nós precisamos da fé para nos levar a isso. Jesus voltando no Espírito. O que Jesus disse? João 14, 18. Esse versículo é muito importante. Vou pregar sobre ele, mas eu não vou, senão os irmãos não vêm de noite. Mas eu vou dar só uma palhinha que pega esse versículo também. João 14, 1 e 2, depois o verso 18, sobre a volta de Jesus. Jesus falou, olha, vocês não ficam tristes, chateados, turbados, porque eu vou preparar a morada para vocês. Ele continua falando, etc, etc. Lá no verso, e ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Vou enviar outro Consolador para que onde você estiver, etc, etc, etc. Ele vai estar convosco e tal. No verso 18, Jesus diz essas palavras aqui, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando é que Jesus volta para nós? Ele estava com os discípulos, estava subindo, embora. Ele falou, vocês não precisam ficar tristes, preocupados, turbados, eu volto. E quando é que ele volta? No Pentecoste. Quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles irmãos, Jesus está junto. Ele volta. Ele volta em quem? No Espírito. Então, irmãos, nós estamos aqui com as pessoas da Trindade atuando em nós, sendo glorificada por nós.
Aqui, por exemplo, eu não poderia dizer, nunca diferente disso, ô irmão Moacir, ore por nós, não é? Ore para nós quando eu estiver saindo e ele vai orar depois, né? Para nós. Agora, presente por nós, para que Deus nos abençoe. Mas eu nunca diria, ore em nós. Não dá. Somente podemos fazer essa oração ao Espírito. Porque o Espírito ora em nós, com gemidos inexprimíveis, nos levando a falar o que precisa ser falado, a buscar o que precisa ser buscado, a entregar o que precisa ser entregado. Veja que obra gloriosa. Então Jesus está vindo no Espírito. Muita gente pode olhar esse versículo, dado o contexto, e deduzir que ele estava dizendo que não vos deixarei órfãos, buscaria no final dos tempos. Não, ele disse lá atrás que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não deixarei órfãos. De que modo? Na pessoa do Espírito Santo. Que um está onde o outro está também. Prova a sua unidade. Vejam os crentes entrando para a família espiritual. Esse versículo aqui, irmãos, é por isso que Deus vai cobrar dos pastores seriamente. Ah, eu sou pastor, eu sou isso. Aí pega uma igreja, começa a cuidar dela, não ensina nada do que precisa ser ensinado. Irmãos, aqui nesse versículo há uma verdade que talvez poderíamos falar dela por tempos e tempos. Porque de alguma maneira constitui um resumo da nossa vida com Deus. Vejam só esse texto, olha. Eu não rogo somente por estes, mas também eu rogo, eu oro, eu busco por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Com qual propósito ele ora, ele roga? Para que todos sejam um. De que modo todos sejam um? Como tu, ó Pai, o és em mim. Gente, olhe só o que Jesus está querendo que nós sejamos, irmãos. Assim como Ele e o Pai constituem uma unidade, que eu e você também o sejamos. Irmãos, quando nós ficamos em briguinha, em disputa, em problema, gastando nosso tempo, nossa energia, nosso sono, nossas preocupações, brigando um com o outro, nós estamos fazendo exatamente o contrário que Deus orou para o Pai. Que eles sejam um como nós somos. Eu e eu em ti, ele diz, ele termina essa sentença. Que também eles sejam um em quem? Em nós. Irmãos, nossa igreja está abençoada demais. Nossa igreja, os irmãos estão unidos. Nossa igreja sai para a chácara junto, vai todo mundo. Ah, ele sai para futebol, todo mundo. Brincadeiras, etc. Irmãos, isso prova a unidade do corpo de Cristo? Não. Nós estamos dizendo que está todo mundo junto. Esse um pode ser, inclusive, que nós não tivemos nem tempo de conversar essa semana. É um mês que eu não posso vir à igreja, mas nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Não é? Isto é unidade espiritual. Irmãos, vamos comprar uma chácara. As igrejas, inclusive, que arrumam esse negócio, acabam tendo mais problema do que solução. E aí a igreja vira um mero clube, uma atividade. E aí tem igrejas aí ricas, irmão. Não estou falando que isso está errado, está certo, nem isso. Igrejas que tem chácara, que faz trabalhos de retiro espiritual, de lazer, nada disso é problema. O problema é quando nós desvirtuamos o propósito principal da igreja. Mas a igreja vira um clube. Então agora a nossa unidade é quando nós nos reunimos, todo mundo à volta da piscina e na mesa do churrasco. Irmãos, vocês já notaram que esse momento é um momento pior? Um reclama da carne que está dura, que está seca, que está quente demais, que está... Não é assim? Não é assim? Irmãos, o que nos une é a atividade do Espírito Santo em nós, na oração que Jesus faz ao Pai, que nós sejamos um. A nossa igreja é mais ou menos unida depois que, por exemplo, arrumou esses ar-condicionado. Eu acho até que piorou. E como é que era antes? Irmãos, aqui era um... Eu não vou falar inferno, que eu não tive. No inferno eu não sei comparar. Mas era um negócio terrível. Essa tinha uma porta aqui, mais ou menos igual está aqui mesmo. Janela para lá, para cá, os vizinhos já não aguentavam mais nossa zoeira. Verdade. E aí, por isso nós fechamos isso tudo aí e tal. Pedimos os vizinhos, não chama a polícia, mas não, por favor, nós vamos dar um jeito nisso. E eles foram bonzinhos, mais do que nós. E aí, irmãos, aqui era um forno. Você passava na porta ali e fazia assim, ó.
saía aquele forno. Era a nossa temperatura, saindo tudo para cá. Vai passar um pão ali naquele negócio. E nós nem éramos menos felizes do que hoje. Alguns de nós até reclamamos que, eu gripo, eu estou frio, o Brian ali, lá, morrendo de frio, ali, tremendo, até de resfriado, dá um ataque. Irmãos, as coisas humanas não podem promover unidade. Quem promove unidade é Deus, através do Espírito. E a unidade que Ele quer é unidade de propósito. Nós não somos uma mesma pessoa, mas nós temos uma mesma pessoa que mora em nós. E essa mesma pessoa que mora em nós é que nos dirige. Entendeu? Então, se essa mesma pessoa dirige a nossa mente, o nosso coração, o nosso propósito, então nós vamos pensar iguais. Nós não vamos ter a mesma dificuldade. Irmãos, é muito triste para o Espírito Santo, quando, por exemplo, a palavra é pregada, e aí um irmão sai ali no culto e fala, Deus falou no meu coração assim, né? Aquele versículo e tal. Comigo não falou, falou diferente, falou o contrário. Então, quer dizer, tem dois espíritos aí. Não dá. O Espírito, irmãos, é o mesmo. O propósito é o mesmo, porque é a mesma pessoa. Então, se isso aconteceu, ou os dois estão errados, ou um está errado, o outro está certo. Não é assim? De acordo com o Espírito, porque o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, e nós temos que compreender. Eu entendo esse versículo totalmente diferente. Quer dizer, ninguém no planeta entende igual você, é sinal que você vem do diabo. É uma heresia, uma mentira. Porque os servos de Deus de todas as épocas entendem esse versículo como sendo aplicado assim. Não, eu entendo diferente. Essa é diferente demais. Esse é o espírito da rebeldia, né? Que lê o texto e quer tirar do texto só aquilo que seja do interesse. Porque na obra de Deus, irmãos, nós temos muita dificuldade em relação a isso. E uma das dificuldades maiores que temos é que o Espírito Santo age de uma maneira serena, quase imperceptível, no momento da nossa reunião. Por isso, quando a gente vai reunir um conselho, um aconselhamento pastoral, a gente precisa orar. Senhor, dirige a nossa reunião. Dirija. Mas o Espírito Santo age de levinho. Nós gostaríamos até que ele nos batesse na cara assim, tal, aparecesse, não é? Manifestasse em forma de pombo, em forma de leão, de qualquer coisa, mas que a gente tivesse, não é isso? Isso é paganismo, irmãos. Isso é idolatria. Deus é Espírito, não pode ser feito imagem, etc, etc, da pessoa dele. Então nós ficamos às vezes, irmãos, numa dificuldade grande. Esses dias eu tenho orado muito sobre, Senhor, cada um de nós tem um jeito de ser, um jeito de agir. O Senhor precisa, minha mãe já falou assim, meu filho, você parece mais delegado que pastor. Porque eu não sou muito bobo, né? Eu tenho raiva quando alguém me faz de bobo. Sério mesmo. Às vezes sento no gabinete ali, a pessoa está com aquelas lorotas lá na minha frente, fica horas com aquela lorota, vai aquela lorota, e eu sei que aquilo é mentira. Aliás, eu já sei até a verdade, às vezes, por outra pessoa, não é nem por esperteza, não. Nós somos mineiros, gente, espia, a gente olha assim. Então vem com umas conversas furadas, uns troços que não tem nada a ver, a gente tem que escutar aquilo, né? E às vezes a gente precisa falar duro e tal. Senhor, aí eu tenho orado nisso há um tempo para cá. Aí ontem de manhã, na minha meditação, quem leu o Spurgeon, leu sobre isso. Quem lê manhã e noite, leu isso. O Spurgeon diz assim, nós os crentes em Jesus, jamais queremos nos indispor com as pessoas. Jamais queremos criar uma dificuldade, relacional. Porém, se de fato somos filhos de Deus, enfrentaremos o mundo que nos odeia. Enfrentaremos as pessoas que estão a serviço do diabo. E eles nos odiarão. Ou seja, nós teremos inimigos. E teremos de enfrentar esses inimigos. Então o Espírito Santo lavou do meu coração aquela preocupação. Porque às vezes, irmãos, nós temos que fazer isso, uma autocrítica. Como é a nossa ação, nosso jeito de falar, nosso jeito de ministrar, a palavra pregada, como é isso, etc, etc. Então, o Espírito Santo usou aquela palavra para dizer para mim assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui na terra é isso mesmo. Porque nós teremos de enfrentar situações. E o Espírito Santo, me desculpe aqui os termos, eu sei que ele está presente, né? Mas ele age de uma maneira tão serena, que eu gostaria às vezes que fosse mais clara para mim. Talvez para você também. Mas ele está agindo. E é isso que nós precisamos entender, que ele está agindo. Então a unidade pelo Espírito, não pelo ajuntamento. Bom, continuemos. Deus em Cristo na reconciliação. Veja. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
Mas não foi Jesus que veio morrer pelos nossos pecados? 2 Coríntios 5,19. Mas Deus estava em Cristo. Nunca podemos dizer isso na esfera da vida humana, né? Não. A oração, ore por nós, não em nós. Não em nós. O Salvador é o Logos ou é o Pai? Irmãos, esse versículo é interessante. Ele está falando da pessoa de Jesus. Aí ele usa o termo Deus Pai, que está lá em Tito 2,10. Sejam, está dizendo aí para os irmãos lá da igreja de Creta, onde Tito é pastor, ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Mas o nosso Salvador não é Deus Filho, que se manifesta encarnado com o nome de Jesus Cristo, mas ele está dizendo que é Deus Pai. Deus Pai está com Deus Filho. Como juiz, veja esse texto que interessante. Primeiro Deus, depois Jesus. Vejam, os dois versos estão colocados aí. A Deus, quem é o juiz de todos? O juiz de todos. Se você lê Salmo, você lê assim: Deus é o juiz. Mas quem é o juiz? João 5,22 diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então quem julga é Jesus, e não o Pai. Hoje, inclusive, ele é advogado. Aqui na igreja, quando eu cheguei aqui, eu fui falando várias coisas, e de alguma maneira eu louvo a Deus por isso. Os irmãos pararam de ficar ouvindo certas coisas. Tinha uma irmã aqui na igreja que ouvia umas mensagens, ia numa determinada igreja, aí tinha um negócio de pegar umas filosofias bobas que eu via lá. Ah, eu sou não sei o quê, quanto mais massa de não sei o quê, quanto mais bate, mais eu cresço. E fazer aqueles discursos bobos aqui na igreja, de alguma maneira foram saindo dessas coisas, né? E aí tinha irmãos que oravam aqui na igreja, principalmente no nosso trabalho de libertação, porque o Senhor é o nosso juiz e o nosso advogado. Ninguém pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo, não. Se a pessoa for juiz e advogado ao mesmo tempo, tem um problema sério. Pergunta o Zanin se ele vai ser o juiz do Lula. O Lula está lá em casa amanhã, toma café comigo. Ele não pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo. Hoje Jesus é o nosso advogado. Em Apocalipse 4, você já não vai vê-lo como advogado, você vai vê-lo no trono julgando. Ele será juiz. Então hoje ele é o advogado. E ele será o nosso juiz num dia. E quem é o juiz? Jesus. Mas a Bíblia não diz em certo momento que é Deus Pai? Porque um está onde o outro está também. Continuemos aqui. O termo Pai como sendo toda a divindade. Efésios 4, 5, 6 diz assim: e um só Senhor. Ainda tem um texto aí sobre o juízo. Desculpe, vou lê-lo também. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem? Do varão que destinou. Atos 17, 31. Então esse varão é quem? É juiz. Eu amo esse texto, porque lá diz o seguinte: vai haver julgamento, porque o juiz ressuscitou. Então está claríssimo, claríssimo, quem será o juiz de todas as ações será Deus Filho. Mas em outra parte a Bíblia diz que será Deus Pai. O termo Pai como sendo toda a divindade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então, há três deuses? Não, irmãos, é um Deus só. Que subsiste em três pessoas. Tem a ação do Deus Pai, a ação do Deus Filho, a ação do Deus Espírito Santo, mas nós dizemos um só Deus. Por que pode ser três e um só? Porque eles têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Vocês entenderam aqui, irmãos? Parece que a chave para compreendermos a Trindade do ponto de vista racional é poder entender, aceitar pelo Espírito, através da revelação da palavra, que três pode ser um, quando esses três pensam do mesmo jeito, têm a mesma essência, o mesmo nível de poder, de graça, de sabedoria, etc, etc. Ou seja, tudo infinito, imenso, glorioso, poderoso. E depois conseguir entender pela Escritura de que essas pessoas, do aspecto da obra realizada na vida do ser humano para a salvação, a obra tem diferença. Aí neste caso, você tem o Pai em primeiro, o Filho em segundo e o Espírito em terceiro. Neste aspecto nós poderíamos dizer, a primeira pessoa na Trindade agindo a nosso favor. A segunda pessoa na Trindade ou a terceira pessoa na Trindade.
Por conta disso, irmãos, a igreja teve uma grande dificuldade de explicar isso para o mundo. E alguns dizem, inclusive, foi muito por conta disto, que a igreja cristã perdeu a África. Porque lá para o século VII, lá, sei lá, o Maomé chegou lá, mas os seus discípulos, ou os discípulos de Maomé, pregando Alá é Deus, Maomé é o profeta. Facinho de entender, não é? E mais fácil ainda, você se fizer as coisas por Alá, morrer por Alá, etc, etc, você for um daqueles mártires de Alá, você vai ter 70 virgens. Você conta, 1, 2, 3, 70, 70. Ah, tá, tudo assim fácil. Ah, você vai ter um jardim grandão, rios, mel, riacho de mel. Mel é a coisa que eu mais aprecio, né? Mel. Se fosse Minas, seria um montão de queijo para você picar e cortar e comer. Não é? Feijão tropeiro, né? Se fosse no sul, é carne assada. Então, esse céu do muçulmano não é fácil de aceitar, Marco. Não é? 70 virgens, rio de mel, pedaço de queijo, não é? Picanha à vontade. Pronto. E outra coisa, você não engorda. Irmãos, esse é o céu que eu quero. O muçulmano, então, é agora. Foi para o muçulmano. A África toda muçulmana. Hoje está uma dificuldade para voltá-los para o Evangelho. O lugar que nós vamos, irmãos, é um lugar, vou falar disso de noite, mas não custa dar uma palhinha. É um lugar tão diferente, mas tão diferente, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem passou pela mente humana que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu acho que isso não vai acontecer, porque Deus é sábio, não vai levar ninguém para lá. Mas tem alguns irmãozinhos nossos, aqui não tem muito disso mais não. Eles são tão cri-cri, tão chatos. E com 5 minutos de céu, depois que eles fizeram um tour pelos céus, eles vão começar a poder feito. Mas eu pensei que esse rio era diferente. Não era um riozinho assim, esse rio está pior do que o rio tal. O rio Amazonas é maior do que esse. Não, mas é menos sujo, né? Esse rio é limpinho. É limpo, mas é pequeno. Entende? E, irmãos, tem gente que tem um dom da... Eu falo lá em casa assim, né? Que a gente tem que desmascarar o diabo do jeito que ele é. Então, quando as minhas meninas começam a reclamar, eu falo assim, você sabe que esse demônio aí é um demônio que chama demônio da murmuração, da reclamação. Isso é demônio. E isso é tão verdade que é demônio, e quando esse espírito entra em nós, nós perdemos o favor de Deus. As meninas tinham só uns 3 para 4 anos, ainda andavam nas casas de bicicleta de rodinha, era uma tristeza aquilo. O Lucas que ensinou, mas a Quieta ensinar. Era a oração dela, Senhor, há 3 anos atrás, meus meninos oravam, andar de bicicleta neste ano, sem rodinha. Está escrito lá, ó. Elas oravam e estava faltando uma semana para encerrar o ano. Eu falei, é só não conseguir na oração delas andar de bicicleta sem rodinha. Lembra, Lucas? O Lucas falou assim, então deixa eu ajudar Deus, mas a Quieta. Pegaram os meninos, até ficaram dando nó no serviço para poder ensinar as meninas a andar de bicicleta. Mas no dia 30 elas andaram de bicicleta sem rodinha e nem caíram. Elas ainda andavam de bicicleta sem rodinha, com rodinha, mas eu já falava isso. E aí, vínhamos do piquenique. Lembra que nossa família tem que ir no mês da família, sair para o piquenique, nós temos lá no distrito. E o único lugar mais ou menos bonito em Valadares, ou é um pedaço do distrito, ou é aquele nada é bonito. Não tem lugar nenhum para ir. Nem o parque lá em cima, horrível aquilo lá. Comparado, não dá. Bom, aí nós vimos lá e começaram a reclamar. Uma delas reclamando, eu falei, cuidado, hein? O espírito da reclamação é um demônio sério. E quando esse demônio entra, o Espírito Santo sai. Abre o olho. E vimos a bicicleta sem rodinha, e aí emburraram e vieram embora. Nós saímos ali pelo distrito, descemos pela Rua Resplendor, nós viramos no açougue do Daniel. Irmãos, eu digo isso para vocês com plena convicção. Deus permitiu que um cachorro, irmãos, a minha Sara, ela é murmuradora naquele momento, era a Sara. Ela tem esse dom, às vezes. Irmãos, ela morre de medo de cachorro. Pode ser desse tamanhozinho, desse tamanho, quanto maior, pior. Irmãos, um cachorro com coleira e tudo. Eu já tinha ensinado para elas, o cachorro com coleira é perigoso, mas sem coleira não se preocupar. Né? E aí sai um cachorro de coleira e tudo, irmãos. Desse tamanho muito, né? Que é um bezerro. Mas grande, irmãos. Da rua da irmã Elza. Irmãos, o cachorro latia com todo o poder e graça, tipo o trovão de hoje à noite. E ele partiu para cima dela, irmãos. E a menina ficou branca, amarela e desespero. Eu também, porque eu estava com medo do cachorro.
Irmãos, e de sorte que Deus enviou o anjo dele. Uma senhora que estava lá, não sei nem como ela conseguiu correr e pegou o cachorro pela coleira. E a Sara ficou apavorada, branca, estatalou o zoião. Aí eu disse para ela assim: não falei que o capeta viria? Claro, eu não vou perder a oportunidade, não. É só começar a reclamar e murmurar que o demônio vem. Eu acho que você aprendeu uma grande lição, né? Não falou nada, nem que sim, nem que não, mas eu duvido se não aprendeu. E lá em casa, assim, começa a reclamar, e fala: opa. Vou levar você num lugar que tem gente doente. Mas eu estou passando muito mal. Claro, comeu muito doce, agora vai se virar com isso aí. Noite toda. Dá bolda, mas bolda é ruim, é isso mesmo. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de ver a graça de Deus em nós, né? Então Deus é o juiz, nele toda a divindade, e aí eu vou encerrar falando do Espírito de Cristo na atuação do Espírito. É uma parte que eu gosto demais. Diz assim o texto de Apocalipse 5, o verso número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Então João está olhando, e aí ele vê o trono, os 24 animais viventes. Vocês lembram dos animais viventes lá de Ezequiel 10? 4 rostos: leão, boi, águia, lembram? De homem, lembram? Tem 24 anciãos, são esses anciãos que ele está vendo lá. Então, diante do trono, ou no meio do trono, os 24 animais viventes, e entre os anciãos, ele vê o quê? Um cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo, ele está em maiúsculo, inclusive o C. Como havendo sido morto. Agora veja que detalhe interessante, Taurino. E tinha 7 pontas e 7 olhos. Quem tem 7 pontas e 7 olhos? Não é o cordeiro? É o cordeiro, está no meio dos 24 animais. Então o cordeiro tem 7 pontas e 7 olhos. E o que são isso? São essas coisas? Não são outras coisas, João está dizendo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o cordeiro tem nele o Espírito, aqui, como sendo os 7 olhos de Deus Pai, para poder prescrutar toda a terra. Então, irmãos, a atividade é uma atividade conjunta de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E nós não adoramos 3 deuses. Talvez você morra essa semana, eu preciso falar isso aqui, que não estaria em débito. Nós adoramos um só Deus, um só Senhor, porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só. Mas esse um subsiste em 3 pessoas. Amém?